Vamos abrir, irmãos que estão me assistindo nessa noite, abram as suas Bíblias em João 8,36. Evangelho segundo São João, capítulo 8 e o versículo 36. Diz o seguinte, João 8,36. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Primeira palavra dessa noite, João capítulo 8, versículo 36. Livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que palavra tremenda. Se o Filho com letra maiúscula que é Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livre, quando aqueles encontraram aquela mulher pecadora em adultério, trouxeram ela até Jesus, e Jesus ficou escrevendo na terra. Todo mundo fica imaginando o que Jesus podia estar escrevendo na terra. Depois de um tempo que ele ficou ali, a mulher e todos aqueles judeus com pedra nas mãos para apedrejar a mulher, para morrer apedrejado. Jesus falou, ele parou de escrever e olhou para todos que estavam ali. Como apedrejaram Estevão, estavam prontos para matar aquela mulher apedrejada. Jesus disse assim, bom, vamos começar então. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Queridos, a palavra é clara e nos diz que aquele que não tiver pecado, eu vou repetir, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso que Jesus diz. Todos, a uma só vez, começaram a jogar as pedras no chão. Por quê? Porque as suas consciências, o Senhor diz que no dia do juízo, toda a humanidade, todos, porque o Senhor coloca dentro do ser humano, quer seja índios, quer seja do Alasca, quer seja esquimó, quer seja nos lugares mais longínquos dessa terra, o Senhor colocou uma consciência no homem. Então eles estavam todos prontos para atirar as pedras. Quando Jesus falou isso, quem não tiver pecado pode começar, tira a primeira pedra, comece a tirar. Só via o barulho das pedras no chão, né? No filme que eu vi, Jesus de Nazaré. Então, queridos, eu vou dar um exemplo para vocês. Enquanto eu pintava, que ficou tão lindo aquele aquário ali da bateria, que ainda precisamos pintar, botar porta, precisa dar acabamento, né? O pastor Tiago, irmão Cid, seus filhos estiveram aqui trabalhando hoje, né? Nessa grande obra aí, ficou muito lindo, né? Então, queridos, eu estava ali fora, eu coloquei 7 horas em 2 tardes, né? 3 horas e meia em cada uma, deu 7 horas para mim passar verniz de fundo, para depois vir mais uma camada ainda. E eu pensei, eu estava ali pintando, pensando na misericórdia do Senhor, e pensei na Madonna, no show da Madonna, que foi um escândalo para todo o Brasil e o mundo. A lascívia, a sensualidade, o satanismo. E eu pensei, meu, que triste isso. Aí o Espírito Santo recitou no meu espírito. Toda a humanidade, 7 bilhões e meio de habitantes, deve ter 2 bilhões e meio mais ou menos de cristão, 1/3 de cristão. Porque a palavra diz que 2/3 não vão se salvar e 1/3 vai se salvar. Aí o Espírito Santo recitou no meu espírito assim, que assim como Saul dançou no meio dos profetas, o Senhor pode, é Ele que inclina o coração do ser humano para onde Ele quer. Lá no Egito Ele endureceu o coração de Faraó para Ele mostrar as 10 maravilhas na terra do Egito. Então o Senhor pode salvar a Madonna, por que não?
ou pode salvar o maior satanista, o menor pecador dessa terra. Ele tem todo o poder, que todos são criatura dele. Ele criou os 9 meses no ventre das suas mães. Então, eu disse para o Senhor, ó Senhor, longe de mim julgar quem quer que seja nessa terra, ou irmãos cristãos, ou aqueles que não conhecem Jesus, enfim, toda a humanidade, servos do Senhor, ministério, longe de mim, eu estou fora de julgar quem quer que seja. Só Jesus é justo e reto juiz. Então todos nós carecemos da verdadeira liberdade, todos nós carecemos de libertação. Por exemplo, antes de nós nos converter, eu vou citar um pouco, né, algumas coisas aqui. Por exemplo, vícios. Quantos vícios tem? Não é só droga, não é só maconha, cocaína, heroína. Tem cigarro, tem tabaco, tem maconha, tem tantos vícios. Adultérios. Adultério, tem diferença entre adultério e fornicação. Adultério é quando são casados e o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido, isso é adultério. E fornicação é relações sexuais ilícitas entre solteiros. Mas no casamento, no Senhor, o relacionamento sexual é abençoado. A mentira. O inimigo, o diabo, é o pai da mentira. Então todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A corrupção, nós vivemos num mundo extremamente corrupto. A corrupção nos negócios, nos impostos, negócios fraudulentos, isenção de impostos. Jesus já disse: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O Senhor mesmo pagou o imposto. Disse para o Pedro: vai lá e pega na boca do peixe um estáter para cada um, Pedro. Então, o cristão que se converteu, ele foi liberto de todo e qualquer. Nós pecamos todos os dias, por isso Jesus disse: atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Todos os dias nós pecamos, mas santo e cristão não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que todo dia ele se lava. A palavra diz: lava-me, ó Senhor, pela lavagem de água da tua palavra, e serei limpo, alvo como a lã e branco como a neve. Purifica-me, Senhor, e serei puro. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, todos os dias nós se lavamos, fizemos faxina. Lava-me, Senhor, e serei limpo. Purifica-me, serei puro. Santifica-me e serei santo. Santo significa separado para Deus. Queridos, então todos nós carecemos de alguma libertação. Para não reincidir novamente, nós temos que vigiar. No Salmo 146, vamos lá para Salmos agora. Salmo 146. Vamos lá para Salmo 146. Salmo, eu estou pregando Bíblia aqui para vocês, palavra de Deus. O Salmo 146, 7, diz o seguinte: o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Quer dizer, liberdade, a verdadeira liberdade
só Jesus nos dá. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis, João 8,32, um pouquinho mais acima, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. Jesus disse em João 14,6, eu sou o único, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Queridos, então nós estamos falando sobre a verdadeira libertação. Qual é a verdadeira libertação? Queridos, vão dando seu like aí, vão se inscrevendo no canal. Eu sempre esqueço, né? Vão mandando um alô para nós aí, né? Vão mandando um alô para nós aí. Eu mando um alô aqui para Alessandra, Michel Costa Weber e Joiale, né? Assistindo. Abençoado o programa. Oh, queridos, amém? Meu alô lá para os meus sobrinhos, para Isabel do Rio de Janeiro, está nos assistindo, né? Então, queridos, Joiale lá no Rio Grande do Sul, mande um alô para nós. Aquele que não está inscrito no canal, se inscreva, né? Então, querido, aqui em Salmo 146, 7, diz o seguinte: o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor é o que solta os cativos, os encarcerados. É o Senhor que abre as portas da prisão. Que maravilha! Obrigado, Jesus, por essa palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero aproveitar no Espírito agora, convidar vocês juntamente comigo, que coloque a mão no seu coração e recita essa palavra aqui junto comigo nessa noite. Senhor Jesus, eu careço, eu necessito de libertação em muitas áreas da minha vida. Senhor, eu tomo posse dessa tua palavra. Se o Filho do Homem, se Jesus Cristo, Filho do Homem, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, liberta-nos completamente de todo mal, de toda cilada do inimigo. Senhor, nós entregamos a nossa mente para ter a mente de Cristo. Oh, Jesus, te entregamos a nossa vida, espírito, alma, corpo, mente e coração. Dá-nos, Senhor, a mente de Jesus Cristo, um coração como o de Davi, segundo o teu coração. Senhor, o encontro de Nicodemos, nascer da água e do Espírito, em o nome de Jesus, amém. Queridos, agora, e nós estamos pregando hoje à noite sobre a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Todos nós carecemos diante do Senhor de alguma libertação. O que é aquilo que vem às vezes em mente e tem que rejeitar? Sai em nome de Jesus. Eu não aceito mais nada da velha criatura. Eis que todas essas coisas já passaram e tudo se fez novo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos andar num caminho de delícia com Jesus, porque a volta do Senhor está às portas. Senhor, essa semana eu fui caminhar e o Espírito Santo recitou essa palavra no meu coração. Quero passar para os irmãos. Continue o santo a santificar-se. Perdão. Continue o santo a santificar-se. Santifique-se ainda. A santificação
é um processo pelo qual o Espírito Santo nos leva a um estado de santidade. Santidade, santo, é aquele separado para Deus. Continue o justo praticando a justiça, e continue o injusto ainda praticando a injustiça. E aquele que está sujo, suje-se ainda mais, e aquele que está limpo e santificado, santifique-se ainda mais. Queridos, aqui eu quero convidar vocês, nós estamos pregando nessa noite sobre a verdadeira liberdade, ou a verdadeira libertação. Todos nós carecemos de alguma libertação. Lá no fundo da nossa alma, do meu espírito, nós testificamos, assim como Maria testificava no seu coração: não, Senhor, eu preciso melhorar nessa área, porque o Espírito Santo, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo quer completar a obra em nós. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: mas aquele que começou uma boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Queridos, agora vamos lá para Atos 7. Atos capítulo 7. João, Mateus, Lucas e João. Atos capítulo 7. Vamos ver o que diz lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 e o versículo 30. Vamos ver, queridos, vocês que estão comigo aí, né? Nessa noite de chuva, tá uma chuvinha gostosa, aqui é de Brasilita, a gente tá vendo o barulhinho da chuva, né? Atos capítulo 7 e o versículo 30. Atos 7, 30. Diz o seguinte: e completados os 40 anos, Moisés, e essa palavra, a palavra que o egípcio disse para Moisés: queres tu matar-me como ontem matasse o egípcio? E a essa palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Agora vamos para o 30 aqui. Então Moisés fugiu lá dos egípcios, do Egito. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus. Apareceu o anjo do Senhor no deserto. Eu estou lendo Atos 7,30. No deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Então Moisés, eu estou lendo Atos 7,31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, se aproximando para observar, foi-lhe dirigido a voz do anjo do Senhor Jesus: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo tremendo de medo, não ousava olhar mais para a visão da sarça ardente que ardia em chamas, mas não se consumia. Disse-lhe o Senhor no 33, Atos 7:33: tira as alpargas dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Onde está o Senhor é terra santa. Onde está o Senhor é terra santa. 34. Tendo visto, agora presta atenção aqui, queridos, vocês que me assistem nessa noite. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para libertá-los. Olha só, se o Filho do Homem vos libertar, aqui está Jesus, ó. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E que maravilha isso aqui. Ouvi o gemido do meu povo na terra do Egito e desci para livrá-los ou libertá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. O 35. A esse Moisés ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Atos 7:35. A este enviou Deus como príncipe e libertador. Libertador é aquele que promove a liberdade. Príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. E foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais e maravilhas na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Olha que maravilha isso aqui. Nós vamos ter tempo, nós estamos pregando bem na calma nessa noite. Eu quero que vocês agora, vamos lá para Gálatas 5:1. Gálatas, Filipenses, Efésios. Ouvi dizer que queres digitar como um profissional. Ué, que isso? Que isso? Gálatas 5:1. Estranho isso aí, né, Mateus? Ah, é? Gálatas não é sobrenatural, então. É do homem. Gálatas 5:1. A liberdade em Cristo. Olha só. Vocês que estão me assistindo nessa noite, se o Filho, João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória ao Cordeiro, glória ao Senhor Jesus, o nosso libertador. Obrigado, Jesus, por todos esses irmãos que também estão me assistindo nessa noite aqui. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos aqueles que nessa noite, que depois ia assistir esse programa nas Vigias da Noite com Jesus, o 43, todos os que pedirem ao Senhor, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta vai se abrir. Jesus é a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Receba nessa noite. Recebemos, eu recebo junto contigo, meus irmãos. Recebemos a liberdade do nosso libertador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio para libertar os cativos. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Jesus, nós te entregamos as nossas vidas, Senhor. João 15:16 diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai, Ele vou-lo concederá. Senhor, nós nessa noite, eu e com meus irmãos, queremos provar a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para libertar os cativos. Glória a Jesus. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. A liberdade em Cristo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Queridos, a palavra do Senhor,
é que nem um ruminante. Israel só come aqueles animais de casco partido e ruminante. Então, a liberdade em Cristo. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha só, o Espírito Santo falando aqui através de Paulo, escrevendo aos Gálatas da Galácia. E não torneis, agora presta atenção aqui, qual é a jogada do inimigo, como é que ele faz conosco? Aqui, ó, aqui é o campo de batalha. Joyce Meyer escreveu um livro chamado A Batalha da Mente. Ali é o campo das batalhas mais sangrentas, é mais que Israel com Hamas lá. Porque lá é uma guerra física, tu vê o adversário. Agora nós, os cristãos, nós temos uma guerra desigual, porque nós não vimos o nosso adversário, mas Jesus nos conduz à vitória através do seu Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus, ele estava sobre Daniel, hoje ele está dentro de nós. Queridos, então aqui, a liberdade em Cristo está aí, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo se colocando junto. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque aquele a quem servir desse sereis servo, escravo. Quem serve o inimigo fica escravo do pecado, mas quem serve a Jesus é servo de Jesus. Vamos ver que tempo eu tenho aqui. Eu tenho 13 minutos. Agora vamos continuar aqui, queridos. 1 Coríntios 7. Vamos lá para 1 Coríntios 7. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo, estamos indo para o final, e o versículo 20. Preste atenção, carta de Paulo aos gregos, 1 Coríntios aos gregos de Corinto, 1 Coríntios 7, 20, diz o seguinte: cada um fique, presta atenção, cada um fique na vocação em que foi chamado. 21, fosse chamado sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Que maravilha! Os servos antigamente usavam uma sovelazinha assim de couro na orelha, né? Ó, o 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, agora presta atenção, guarde essa palavra aqui, 1 Coríntios 7, 22, diz o seguinte: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, olha, presta atenção, sendo servo é liberto do Senhor. Da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, é servo, servo é de Cristo. O 23, fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Que tremenda essa palavra. Estamos encerrando, queridos. Filipenses 4:1 diz, Filipenses 1:6 diz que aquele que começou em nós uma boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. O Senhor diz que não nos chamou para a condenação, que Ele nos chamou para a salvação. Queridos, e João 15:16, eu já recitei aqui, Jesus dizendo: não foste, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, aqui, queridos,
eu quero agora, para encerrar, eu quero ler para vocês. Jesus em breve virá. Nós temos que nos deixar tratar. Jeremias 18 é o vaso na casa do oleiro. E vós sereis na minha mão como o barro na mão do oleiro. Acaso eu não farei de vós como esse oleiro faz com esse vaso que desmancha e faz tudo de novo? É o maçarico que é colocado sobre o ouro para ficar puro, sem impurezas, o ouro fino de Ofir, ouro puro. Agora eu quero recitar para vocês essa palavra que o Espírito Santo recitou uma noite na minha caminhada. E disse-me: não celes. Apocalipse 22, vamos ver para cima o contexto. Jesus breve virá. Então o Espírito Santo está trabalhando em nós para tirar todas as escórias do ouro, para ficar um ouro finíssimo de Ofir, da prata também, a escória da prata. Eis que cedo venho, Jesus breve virá. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É o último livro dos 66, é Apocalipse ou Revelação. E eu, João, sou aquele que vi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Estou encerrando. E ele disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O 10, e disse-me: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Queridos, nós estamos vivendo uma época especial da humanidade. A história tem A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E agora, o arrebatamento da igreja, o mundo não vai ver. Vai ser as 5 virgens prudentes. Aquelas que têm a vasilha, a lâmpada acesa e as vasilhas de reserva também. Azeite nas vasilhas de reserva. Aqui está a palavra que eu recebi, vou passar para vocês. Na caminhada, parecia um mantra dos hindus, mas era o Espírito Santo recitando. Dizia o seguinte: quem é injusto, Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Jesus falando: eis que cedo venho, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos orar mais uma vez, não precisa botar a paisagem que nós já vamos fazer a oferta. Senhor, aqui está a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, coloque a mão no coração nessa noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Senhor, eu entreguei a tua palavra nessa noite, com todo o meu amor, todo o meu coração. E Jesus enviou a sua palavra e os curou. Senhor, o cinturão romano disse assim: não, Senhor, aquele servo dele que estava doente, não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas tu dirás uma só palavra e meu servo será curado. Eu tenho soldados a meu comando, eu digo a esse: vai, ele vai, volta e ele volta. Então, Senhor, envia a tua palavra. Eu não sou digno, Senhor, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Então nessa noite, Senhor, eu estou enviando a tua palavra, tomei posse dela também.
Davi disse assim: escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, eu envio a tua palavra nessa noite. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Andar com Jesus é um caminho de delícia. Senhor, que eu e meus irmãos, todos nós carecemos da genuína, da verdadeira liberdade, da verdadeira libertação. O Senhor nos aperfeiçoa, Espírito Santo. Nós queremos, eu e meus irmãos que me assistiram nessa noite, ser membros da noiva do Cordeiro, ser membro das Virgens Prudentes. Senhor, nós precisamos, nós queremos ouvir a trombeta, porque quando nós ouvir a trombeta, Senhor, esse nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, esse nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e receberemos um corpo glorificado como o corpo de Jesus, para o encontro do Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor Jesus, amado e querido e adorado Jesus, nas bodas do Cordeiro. Desceremos com Jesus e a igreja para estabelecer o milênio. Satanás será preso. O anticristo e o falso profeta inaugurarão o lago de fogo. E nós reinaremos na Nova Jerusalém como reis e sacerdotes. Com Jesus, o milênio. Eu imagino essa terra, que governo. E Davi será o reizinho de Jerusalém. E Jesus Cristo será o rei de toda a terra. O tabernáculo de Deus estará conosco na Nova Jerusalém. Jesus é o Cordeiro, a lâmpada. Oh Senhor, e o nosso Deus reinará os 1000 anos. E depois, Senhor, o inimigo será solto por um pouco de tempo. E depois o nosso Deus destruirá o inimigo e todos os nossos adversários. E entraremos na eternidade, Senhor. Que o Senhor te abençoe e que te guarde. Que o Senhor levante e resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco até que Ele venha.